A crise habitacional de Portugal nos mostra a decisão entre alugar ou comprar um imóvel não é uma tarefa simples. Como professor de matemática, muitos sempre me procuram sobre o que fazer em relação a essa opção. Devo comprar um imóvel? Devo alugar um imóvel? O que eu devo fazer? E muitos que eu conheço acompanham canais de renomados economistas, pessoas que dão dicas de como gerenciar seu dinheiro, o que você deve fazer ou não fazer. E muitos chegam à conclusão que o mais importante é, muitas vezes, você alugar o seu imóvel, não comprar sua casa própria, dado que, se você tiver o dinheiro para você comprar um imóvel, muitas vezes é interessante você colocar num investimento. Hoje, muitos investimentos no Banco Central do Brasil chegam facilmente a 10% ao ano e retirar com esse rendimento o valor do aluguel. Enquanto, mesmo que você não tenha dinheiro, alguns vão falar assim, pior ainda é pedir emprestado, dado as altas taxas de juros que vão comprometer o teu futuro ao longo dos anos. Bem, uma questão bem polêmica e essas pessoas que acabam fazendo esses vídeos, eu não vou citar nome, muitos de vocês conhecem, acabam fazendo verdadeiras propagandas acerca do aluguel e de como a gente deveria se comportar. Mas, eu não sei se vocês acompanharam no final do ano passado, especialmente no final do ano passado, mas em novembro, estourou muito em novembro e agora em janeiro demais, começou a acontecer em Portugal, país de primeiro mundo, uma grande crise habitacional. As pessoas que moram lá têm tido muita dificuldade para conseguir alugar um espaço. E mesmo quando essas pessoas trabalham. O salário mínimo na Europa, em Portugal, subiu recentemente para 760 euros, de 710 para 760 euros, um aumento bem significativo, o que fez com que o salário mínimo atingisse o valor médio dos aluguéis do país. O valor médio para quem busca alugar um espaço, e quando eu digo um espaço, é um espaço simples, por exemplo, na capital Lisboa, e não em bairros ricos da capital, chega na faixa de 760 euros, ou seja, um salário mínimo. A conclusão é que a gente tem acompanhado no país, para quem lê os noticiários, por exemplo, os próprios noticiários locais, como o jornal O Expresso, que é um jornal lá de Portugal, ou a revista O Sabiá, eles apontam para a gente que está acontecendo hoje no país um grande problema, uma verdadeira crise habitacional. Na reportagem mostra, por exemplo, que existem jovens de 25, 30 anos que já trabalham e que são obrigados contra a própria vontade, não tem essa opção de escolher, de deixar de morar com a mãe, às vezes em um único quarto. Mãe e filhos, ambos trabalhando, compartilham o mesmo quarto em Lisboa, porque a crise habitacional não faz da tarefa de encontrar um imóvel uma tarefa simples. Você pode buscar e buscar o imóvel e você não encontra. São vários os fatores que têm ocasionado isso. A gente pode citar a gentrificação do espaço, que significa algumas comunidades estão sendo literalmente expulsas, as regiões estão empobrecidas, alguns fenômenos desse tipo. A forte especulação imobiliária. Hoje o mercado imobiliário português ele é muito voltado a principalmente Airbnb e outros sistemas que privilegiam imigrantes e alguns cenários que a gente acaba visualizando. São vários e vários fatores e a gente acaba vivenciando hoje uma crise que não é nada simples, uma crise habitacional. Sorte daqueles que têm a casa própria, o que já nos leva um pouquinho ao que eu quero dizer com esse vídeo. Bem, decisão bem complicada, né? Hoje em Portugal, para você ter noção, tem corrido uma petição. No momento que eu gravei esse vídeo, já eram cerca de 40 mil assinaturas, que é em direção ao parlamento português para decidir o que, afinal de contas, nós deveríamos fazer. Os portugueses deveriam fazer para resolver esse problema. As condições, a população, muita gente vivendo de forma precária e pessoas que estão em condições, em idade, que deveriam estar construindo a sua vida, né? Jovens de 20, 25, 30 anos, em momentos que deveriam estar realmente construindo a vida deles, o que nós observamos é que eles têm tido muita dificuldade para dar os primeiros passos. E isso também é uma coisa complicada, porque nós percebemos nessa crise habitacional que o futuro está sendo comprometido. E parece ser um outro país, né? Parece ser Portugal. Entretanto, lá em Portugal, para a gente ter noção, o preço médio de aluguel eu já citei, 760 euros.
o valor médio de um imóvel é de 108, se eu não me engano, vou falar de cabeça, 188 mil euros. É um dinheiro. E muitos jovens não têm esse dinheiro para iniciar a vida, casam e não tem como morar junto, têm filhos e não tem como criar os filhos. Então são situações econômicas muito sérias e muito prejudiciais. E bem, nós hoje no Brasil não vivemos algo assim, embora algumas capitais estejam. Inclusive hoje mesmo meu irmão comentou que Florianópolis passa por um superfaturamento assim de alguns imóveis. Capital de Santa Catarina. Mas bem, o Brasil não passa ainda por isso necessariamente, mas para mim isso só mostra a importância de você, mais um fator para você adquirir a casa própria quando você tem essa possibilidade, uma garantia de que você vai ter um lugar para morar com dignidade, criar sua família e assim por diante. Então, bem, hoje, só para concluir, o pessoal em Portugal tem sofrido com isso, assinaram a petição, na petição vários e vários termos que, puxa, uma discussão enorme que eu não vou entrar em detalhes sobre o uso do espaço, sobre a quantidade de oferta, porque em Portugal não é um problema de oferta, são quase 200 mil imóveis que estão desocupados em Portugal e as pessoas não alugam pela especulação imobiliária e as medidas que precisam ser tomadas não são nada simples de entender, porque discursam tanto sobre a propriedade privada como um monte de fator e bem, esse parece só um começo de uma crise que pode ser bem grave. Mas bem, a decisão entre alugar e comprar um imóvel, para mim, é clara. Alugar não é uma boa possibilidade, especialmente se você tem um planejamento de vida muito claro. Então é essa a mensagem para o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e é isso aí, gente. Tchau, tchau.